Esta é uma tradução em áudio de uma canalização de Cryon para o português por Gustavo Amorim, com autorização de Lee Carroll. Esta mensagem foi dada em 17 de julho de 2010 em Berkeley Springs, West Virginia, e seu título é Tudo sobre Energia e Informação. Você encontra mais mensagens de Cryon no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O pêndulo da realidade balança novamente para o meu lado. E há um elemento de descrença. Em um grupo de velhas almas, sempre isto acontece. Eles dizem que é muito fácil. Alguns dirão que é muito fácil fingir. E, portanto, nós dizemos isso a vocês antes de iniciarmos esta discussão. Tem a ver com o amor. É disso que se trata. Sempre foi assim e sempre será. E não é o amor que vocês pensam. Existe uma força no universo, até mesmo seus astrônomos a reconheceram e viram, identificaram e a chamam de projeto inteligente. Porque o universo, ele mesmo é tendencioso. Ele é tendencioso em criatividade, em vida, criação, amor. Existe propósito para tudo. Os astrônomos e a ciência, os físicos, eles querem ver neutralidade completa e total em todas as coisas, mas eles não encontram. E é uma das coisas que nós queremos discutir. O poder está começando a se tornar seu na compreensão de energias ao seu redor que vocês nunca identificaram como energias, que especificamente são o que chamaremos de informação. Esta é uma das primeiras canalizações multidimensionais de uma série, começando a explicar para vocês de uma forma melhor conceitos que foram mal compreendidos ou não explicados de forma alguma, para que vocês possam começar a pensar sobre o que podem fazer. Este é o propósito. É uma grande distância entre o núcleo e a nuvem de elétrons. Se vocês pudessem ir comigo até o menor do menor, vocês encontrariam uma grande quantidade de vazio, e os físicos dirão que a maioria de vocês é feita de nada. E isto é apenas porque eles não veem o que está na escuridão. E a verdade multidimensional é esta: entre aquilo que é o núcleo do átomo e a nuvem de elétrons está preenchido com informações, energia, amor e inteligência, projeto inteligente. É difícil explicar como isto se manifesta para a sua realidade. Isto é de fato o tema. Portanto, começaremos de forma lenta e fácil. E lá está ela, meus amigos, uma rosa. Imaginem-na. Uma bela rosa. Esta é vermelha. E vocês não gostam disto. Vocês não gostam dos espinhos, talvez. Talvez vocês nem mesmo gostem da cor. Talvez. E vocês dizem para si mesmos: eu preferiria se fosse uma margarida. Mas é uma rosa. Agora,
Em um pensamento de realidade dimensional de um dígito, onde tudo é tridimensional, o cenário é este. Que pena que vocês têm uma rosa quando vocês gostariam de uma margarida, porque ela sempre será uma rosa, percebem? E se vocês puderem olhar para a semente da rosa, de onde ela cresce e ela germina, ela sempre será uma rosa. Muito ruim com relação à rosa, vocês diriam. E, portanto, o consenso do pensamento e das ações ao redor disso são estes. Ela sempre será uma rosa, portanto, eu nunca poderei mudá-la. Agora considerem por um instante um cenário multidimensional onde o mestre jardineiro visita a semente. Imagine por um instante que o mestre jardineiro pode dizer àquela que é a semente para sistematicamente alterar a informação do que ela é. Então, na próxima vez que as células começarem a se dividir, os espinhos desaparecem e as cores mudam. E talvez, uma margarida cresça. E como vocês chamariam isto? E a resposta é um milagre. E isto é como vocês definem as coisas que parecem fora da visão de sua realidade dimensional. Eu quero que vocês comecem a olhar para essas coisas de forma diferente. Eu quero que vocês comecem a ver informações que são multidimensionais como energia. Uma tremenda quantidade do que vocês apenas chamaram de energia é apenas informação. Isto nos leva para a próxima fase desse ensinamento. Pois agora nós damos a vocês uma descoberta no planeta que foi feita e que tem sido usada. E a descoberta é esta: que vocês podem acessar as células, quer dizer, as partes do DNA do corpo humano, para modificar sua estrutura informacional. Não para catalogar um problema. Mas vocês precisam se lembrar o que os cientistas descobriram sobre o DNA. 5% dele é químico, um mecanismo codificador de proteínas e produtor de genes. E 95% parece não fazer nada. Portanto, o que vocês têm é isto: uma estrutura de DNA, um loop de DNA, que tem 3 bilhões de químicos nele, e 5% é o mecanismo do carro de corrida biológico chamado ser humano. E 95% é o motorista. É uma consciência, é energia, é informação e é enorme. E se vocês puderem mudar a informação naquelas partes do DNA, o que vocês diriam a elas? Deixe-me dar a vocês um exemplo de algo que já foi feito. Vamos dizer que você nasceu com um coração deformado. Aqui está um coração que não opera de forma apropriada. As válvulas não se encaixam. E vamos dizer que isto é quem você é: uma rosa vermelha com espinhos. E portanto, em sua realidade, você morrerá mais cedo, você não funcionará bem, e talvez use drogas quando estiver mais velho, e sempre terá o coração deformado. Você pode perguntar a pergunta óbvia:
Já que todos os órgãos se rejuvenescem, muitas vezes ao longo de sua vida, por que será que de forma sistemática aquelas células-tronco recebem continuamente informações para rejuvenescer um coração partido? Por que ele permanece deformado? E aqui está a resposta. Porque a informação permanece estática. Sem algo para mudar a energia da informação dentro do sistema sistemático do corpo humano, ele sempre repetirá o que ele tem. Uma rosa sempre será uma rosa, e os espinhos sempre crescerão lá. E se vocês pudessem literalmente mudar a informação nos 90% do seu DNA, e se vocês pudessem mudar não apenas a informação de forma sistemática, mas até mesmo de forma subconsciente, sobre quem você é e por que você está aqui? Vocês estão começando a aprender como, acessando a informação de forma energética no DNA, de forma que as células-tronco recebam um padrão de perfeição ao invés de deformidade. E então o coração começa a se regenerar, como todos os órgãos fazem, de forma lenta. Ele se torna um coração que funciona e as válvulas se encaixam. E vocês acham que isto é ficção científica, e eu estou dizendo, isso já foi feito agora. Pois neste planeta, invenções multidimensionais estão começando a ocorrer. E haverá muitas mais, empurrando o limite de sua crença e mudando a física. Vocês já viram isto, e vocês nem sabem que já viram. Eu vou fazer algumas outras perguntas que vocês ainda não pensaram a respeito. Nós trouxemos isso antes e agora podemos discutir de forma mais integral. Por que uma estrela do mar pode regenerar um braço e vocês não? Porque o programa em seu corpo, em seu DNA, na informação, o motorista dirigindo o carro foi instruído que aqueles tipos de coisas apenas devem ser feitas no útero. E as instruções são sempre as mesmas, e elas se repetem toda vez que uma célula se divide. Chegará um dia quando vocês poderão mudar as instruções e serão capazes de regenerar um órgão. Toda a química está lá. Não é tão difícil, mas as instruções dizem que vocês não podem fazer isto, e portanto, eles não crescem novamente. Imaginem o motorista do carro de corridas em uma máquina esplêndida que pode ir tão longe, com instruções dizendo que ele apenas pode virar à esquerda. É isso que o motorista do carro de corrida faz. E se a pista de corrida se endireitar e de repente você tem um motorista apenas de mão esquerda, o que acontece com o motorista quando a pista se endireita e ele não sabe como fazer nada a não ser virar à esquerda? Você precisa mudar a informação que ele tem. E é isto o que está sendo feito. Quando a coluna é ferida, existe uma química que corre para o lugar do ferimento de forma que ela não cresça novamente. Vocês sabiam disto? Existe uma estrutura hormonal e proteica que, na verdade, impede a coluna, a medula, de crescer novamente. E como isso pode servir à humanidade? Isso não serve à humanidade. Os nervos são projetados para crescer novamente,
mas eles não fazem isso. Vocês sabiam que eles até mesmo têm endereços, cores de código, para que vocês possam encontrá-los no escuro e crescer novamente, mas eles não fazem isso. Porque construído nas informações do piloto está a informação de que uma medula não pode regenerar-se, mas chegará um dia quando vocês puderem reprogramar o sistema no qual as células-tronco existem. Elas existem em toda parte no corpo humano, vivas e bem. Elas são o que padronizam o que acontece. De forma química, elas são responsáveis por um ser humano que está predisposto às doenças. E esta predisposição será então levada, carregada para a criança. E a impressão, e a energia, e a informação dos 90% continuarão e continuarão e continuarão, a menos que ele seja reprogramado. A menos que a informação seja oferecida a ela para tornar-se diferente. Não é algo químico, é energia. É uma energia multidimensional. Uma nova tecnologia para reprogramar pedaços e partes do corpo. Você sabe o que isso significa? Há mulheres nesta sala que respondem a isto, que carregam um gene que os ancestrais carregavam e que eles carregam e que as crianças carregarão, uma predisposição a determinados tipos de doenças. E quando vocês puderem reescrever a sua instrução genética, ninguém seguirá esse padrão. Vocês compreendem o que eu estou dizendo aqui? Os seus filhos e os filhos dos seus filhos apenas terão a reprogramação, elas não terão a informação original. Energia é assim, energia informacional é assim, e há muito dela no planeta. Há sistemas no planeta que foram mal compreendidos por muito tempo. Deixe-me dar alguns exemplos. Isso é controverso e vocês podem não concordar. Vocês podem não gostar disto, mas eu vou dar a informação a vocês de qualquer forma. Os seres humanos adoram coisas que brilham à noite. Eles adoram ser amedrontados, adoram ter medo. Eles adoram filmes que os amedrontam. E eles adoram lugares assombrados. Vocês já viram o aumento no interesse em lugares assombrados? Agora deixe-me dizer-lhes o que eles são e por que eles funcionam desta forma. E agora nós entramos no poder da informação do registro acástico. A consciência humana carrega uma impressão que afeta o planeta. E nós dissemos isto desde o início, há 21 anos dizendo isto. A consciência humana é o que vai modificar o planeta. A consciência humana é informação. É a informação que vocês desenvolvem baseado no que vocês pensam. E é poderosa. A consciência humana, na verdade, vai ao que nós chamamos de a grade cristalina do planeta, que é uma grade multidimensional que vocês não podem ver. E ela sustenta energia, ela sustenta informação. Quando o planeta é medido por vibração, é a grade cristalina que é medida, e a grade cristalina tem apenas nela o que os humanos colocaram lá. Um registro interdimensional de pensamentos, de vidas, de acontecimentos. E aqui está o que eu vou dizer a vocês. Em certas condições, em certas formas, uma vida humana ou uma interação de múltiplas vidas juntas em um cenário que é profundo, por qualquer motivo que seja, a sua profundidade criará uma impressão em um lugar
É informação e energia que irá tocar uma vez após a outra como se fosse uma fita gravada em 3 dimensões. Esta é uma casa assombrada. Você sabia disto? E aqui está algumas das coisas, os atributos, que talvez não possam ser provados para a sua psique, mas vamos dar algo a vocês para pensarem. Vocês perceberam que em uma casa assombrada, vocês têm um cenário que se repete? Um homem desce a escada, o homem sobe a escada. Uma mulher está na cozinha, move-se da esquerda para a direita, senta-se na cadeira, balança por um instante e vai embora. Se isso envolver coisas dramáticas como o assassinato, o homem desce a escada com um machado, uma vez após a outra. É um bom filme, não é? E é tudo o que é. E por que nos sentimos da forma como sentimos, Cryon? Porque é o resultado da impressão da consciência humana. E você também tem um. E quando você está lá, interagindo com isto, você tem arrepios, porque é real. Agora, a ciência está se envolvendo como deveriam e eles estão percebendo algo. A impressão, o que está assombrado, carrega atributos científicos e eles são todos multidimensionais. Imaginem o que muda: o magnetismo, gravitação, luz e até mesmo o tempo. Porque o que ele é um evento multidimensional impresso em um lugar no planeta que toca uma vez após a outra. Você pode capturar isto em uma fita? Sim. Porque eles sabem que estão sendo observados. Porque é parte de uma impressão que é multidimensional. Em um senso quântico, ele sabe. E eu não posso explicar isso a vocês. Vocês atribuem conhecimento a uma inteligência, aquilo que é inteligente no ser humano. E não é nenhum dos dois. É um conhecimento que é quântico e sabe quando o ser humano pode ter medo e então ele amedronta o ser humano. Oh, eu tenho mais coisas a dizer a vocês. Há coisas que vocês não acreditariam, mas vocês podem fazer. Que tal você se livrar disso? Vamos dizer que isso está na sua casa. Talvez isso seja muito inapropriado, mas eu vou dar a resposta. Vocês precisarão apresentar uma energia que é mais forte do que a impressão da casa mal-assombrada. Você não pode expulsá-lo. Você sabia disso, não é? Nenhuma quantidade de orações vai tornar isso diferente. A impressão foi criada por seres magníficos, algumas vezes parecendo fazer coisas comuns. Há um motivo para isso também. Vocês não sabem que eles foram, vocês não sabem das almas antigas envolvidas, vocês não sabem quem são, na verdade. Vocês precisam apresentar uma energia mais forte do que a energia da assombração. E o que seria isto? Por mais inapropriado que pareça, eu vou dizer: por que vocês não fazem amor dentro daquela sala? Isto vai resolver, porque isto é mais forte. Qualquer um que estiver apaixonado nessa sala, e há segredos aqui que eu sei, segredos belos que eu conheço, eles sabem do poder e da energia quando humanos se juntam em intimidade. E os anjos cantam, e vocês criam uma terceira energia que é mais poderosa do que a dos dois juntos. E vocês sabem o que é algo sagrado, é belo, e é mais forte do que a energia da casa mal-assombrada. Talvez você não queria ouvir isto hoje.
E que tal outras coisas? Cryon, e que tal possessões demoníacas? E eu vou dizer, isso é diferente do que vocês pensam, pois não há demônios. A humanidade pode conjurar o mais maligno do mais maligno, e pode fazer isso por ela mesma. E vocês sabem disso, não é? Porque vocês são poderosos. Os pedaços de Deus em vocês, até mesmo em sua mitologia, são responsáveis pelo próprio demônio. Um anjo caído, como poderia ser isto? É uma metáfora do que um ser humano pode fazer na Terra, com a energia que eles têm. As coisas nem sempre são o que parecem ser. E que tal conversar com os mortos? E como isto funciona, Cryon? Como é possível falar com pessoas famosas quando no esquema da encarnação de uma alma elas já retornaram como outro? Se eles já partiram, como você pode conversar com eles? E a resposta é esta: eles não foram embora. Oh, a parte que você pensa que é o humano partiu, mas a impressão deles e de toda a sua vida e tudo o que eles sabiam, a consciência, sua sabedoria, seu conhecimento, vai direto para a grade cristalina. Nós falamos sobre isso antes. Você pode contactar pessoas famosas e receber informações? Sim. Isso seria curado? É claro. Porque vocês estão falando com a fonte. A impressão permanece. Você não está, na verdade, falando com eles, você está falando com a impressão. Deixem-me falar algo para vocês pensarem. Eu vou fazer uma pergunta agora. E será uma pergunta retórica. Quem é você? Há velhas almas à minha frente. Há uma mulher nesta sala que não usará o vermelho. E você sabe quem você é. E eu vou dizer por quê. Porque você morreu por isto. Pois esta era a cor da pluma em seu elmo, guerreiro. Porque você era o capitão, e eles sabiam que se retirassem você, todo o seu regimento se desestruturaria. É isso que aconteceu. Eles matariam não apenas você, matariam todos ao seu redor. Portanto, você nunca usa vermelho. Você simplesmente não gosta da cor, não é para você. Velha alma, quem é você? Quem é você? Você é o guerreiro que foi morto ou a mulher que não usaria vermelho? Você é a mãe? Quem é você? É uma pergunta retórica, porque em minha realidade, você é uma parte de Deus. E, portanto, quando você vai para aquele lugar onde você deseja conjurar alguém que já viveu anteriormente e fazer pergunta a ele, para quem você está falando? Você está falando com o registro acástico de uma alma, você está conversando com aquilo que está vivo ou morto, e eu vou dizer, nenhuma dessas coisas são acuradas, porque vocês não sabem realmente algo mais magnífico do que isso. Você pode perguntar à tia Marta onde foi enterrado o tesouro? É claro. E ela saberá, porque você está falando com a impressão de tia Marta. E ela saberá. Agora, se você perguntar à tia Marta como são as coisas do outro lado, ela dirá, belo. Como é lá? Adorável. Agora me dá alguma informação específica. Eu te amo. Ela não sabe. Tia Marta sabe o que tia Marta sabe? Vocês pensam nisso de forma singular, não é? É algo poderoso, é real. E está lá para ser acessado. É multidimensional e aqueles que têm os dons podem acessar a sabedoria dos antigos. Retornem e perguntem o que eles sabiam. Perguntem como eles se sentiam. Retornem e perguntem onde foram enterrados os tesouros. Vocês verão algumas dessas coisas. E aqueles que estão nos lugares de magnificência deste planeta, usando
as roupas da espiritualidade nas cabeças do Estado e da religião chamarão isso de maligno, chamarão de oculto, sem compreender que vocês estão movendo-se para um estado multidimensional, apropriado, acurado, verdadeiro, útil, que pode ser utilizado, correto, que pode ajudar. Todas estas coisas, isto faz sentido para vocês? Deixe-me dar a vocês um conceito, e este será o último. Eu deixei o mais complicado por último. Este é o meu favorito. Nós não fizemos isso anteriormente, meu sócio, então capte de forma correta. Eu quero mostrar a vocês como funciona o tempo. E eu não posso. Porque a realidade das complexidades da multidimensionalidade neutraliza a habilidade dos seres humanos de compreender isto. Simplesmente não pode ser ensinado. Portanto, eu vou metaforizar e dar a vocês em sua forma mais simples, que é apenas uma fração de sua realidade. Tempo. Nós mencionamos hoje que existe uma singularidade para vocês, só existe um deles. Não há múltiplos tempos, apenas um. E vocês estão em um trilho no planeta. Vocês estão todos no mesmo trilho. Esta é a singularidade. Vocês apenas vão a uma velocidade. Sempre foi assim a vida inteira, mas a verdade é que ele se move o tempo todo. Outra verdade que vocês não compreendem é que cada um de vocês pode sair do trilho e criar um trilho mais rápido ou mais lento, mas vocês não sabem disso também. Como nós podemos explicar isto? Deixem-me agora singularizar e fingir que vocês todos estão no mesmo trilho por um instante. Já isso vocês pensam de qualquer forma, portanto é fácil. Eu quero que vocês construam um trilho de trem, que é o tempo. Eu quero que vocês coloquem uma máquina que vai em apenas uma direção lentamente, e esse é você em sua vida. Eu quero que você faça com que esse trilho, no entanto, dê a volta na Terra, mas para sua percepção, devido ao fato que só podem ver o horizonte, o trilho de trem vai em linha reta. Mas a verdade é que ele dá a volta na Terra, e vocês estão olhando para ele atrás de vocês. Criem esse tipo de tempo por um instante. Isso coloca o tempo em um círculo. Agora, isto é confuso, porque é um enigma para vocês. Em 3 dimensões, vocês não podem colocar o tempo em um círculo, mas ele está em um círculo. E devido a este fato, no entanto, dê uma olhada em alguns dos atributos que são confusos para vocês. Vamos dizer que sua vida demora aproximadamente 30 metros. Não é muito longa nesse trilho que dá a volta na Terra, não é? Portanto, você nunca precisa se preocupar com encontrar o seu passado, não é? Mas vamos fingir por um instante que você pudesse. O que aconteceria se você levasse essa máquina ao redor da Terra e, eventualmente, vocês encontrariam a energia do que já passou, não é? Da mesma forma de pensar, se você estivesse dando a volta na Terra várias vezes, eventualmente você poderia também encontrar aquilo que poderia ser. E de repente, vocês têm um atributo de tempo que vocês não pensaram ainda. Se está num círculo, isso significa que o futuro são fatos no presente. E você pensa que o futuro ainda não aconteceu. Ele não aconteceu em 3D, mas já aconteceu em um senso quântico. E agora eu vou dar a vocês uma informação neste momento, e estou dando desta forma a vocês porque há cientistas que estão olhando para a informação desta forma. É possível que o futuro pode dar a vocês energia e informação agora. Pense sobre esse trilho de trem por um instante e vamos complicar um pouco mais. Ele tem camadas agora. Toda vez que o trem
faz um giro na Terra, que é a vida humana, as coisas modificam-se. E o que é a humanidade nesse mecanismo? Agora vocês têm o passado, o presente e o futuro, tudo o que aconteceu em um único trilho de trem, em um círculo. E agora vocês têm uma situação onde vocês poderiam parar o trem, cavar o trilho e talvez, se vocês tiverem habilidade, pegar algo que ou ainda não aconteceu ou que já aconteceu antes. Eu não espero que vocês compreendam isto. Apenas ouçam. Porque é isso que está acontecendo. Vamos complicar isso um pouco. Vamos dizer que este trilho precisa subir algumas montanhas e descer alguns vales. E os vales e montanhas são sempre os mesmos. Se você fosse inteligente o bastante e tivesse um sistema que compreendesse este tempo, você poderia criar marcos dizendo onde era difícil, onde foi fácil, e literalmente colocá-los no mapa. Você poderia chamá-los de fractais de tempo. E vocês estariam corretos? E toda vez que vocês chegassem naquele lugar do tempo, seja no passado ou no futuro, vocês teriam uma montanha ou então um vale. E eu quero dizer a vocês o que está acontecendo neste momento, querido ser humano. Eu acabei de dar a vocês, da forma mais simples que eu posso oferecer, os atributos da multidimensionalidade quando se relaciona ao tempo. Vocês estão visitando potenciais que em sua mente ainda não aconteceram, mas em um senso quântico aconteceram. Vocês estão recebendo um aumento vibracional de forma que você possa olhar para o trilho do tempo e selecionar para onde você deseja ir. Vocês estão olhando para os potenciais da realidade quântica, da mudança vibracional e criando uma cultura que irá além do que você pensa que ela poderia ir. Porque isto vai contra todas as profecias. Porque as profecias são baseadas em um trilho que faz apenas uma coisa, uma vez após a outra, em 3 dimensões. E tão logo vocês começam a se tornar multidimensionais, a informação torna-se energia. E naquele trilho do tempo, a informação dos potenciais está lá. Então eu vou dizer, ninguém perguntou, a não ser aqueles que estão fazendo a pergunta. Parece como se eu acabei de virar a página, porque existe alguém aqui que quer saber o que é um crop circle. E portanto eu vou dizer a vocês, é algo bom de perguntar. É uma estampa energética que vem do futuro. Que tal isto? E agora vocês não sabem mais do que vocês sabiam antes, não é? Não um futuro pelo qual vocês passaram. Um futuro que tem um potencial tão grandioso em um estado quântico, que é um com tudo. Vocês já viveram isso, você está em um estado entrelaçado com aquilo que vocês pensam que ainda não aconteceu, ou que já aconteceu de forma tão grandiosa. Vocês já têm a paz na Terra. E há 21 anos atrás eu mostrei isso ao meu parceiro de forma tão grandiosa, e ele não pode negá-lo. É a realidade dele. E há coisas nesta sala que vocês não podem negar, porque há realidades que estão reunindo vidas, curando corpos, e vocês já fizeram isto. Esta é a grandiosidade que vocês têm. Vocês estão entrelaçados em uma realidade que está fora da sua percepção dimensional. É difícil de ensinar, difícil compreender, mas fácil sentir. Fácil de sentir. Imaginem a solução. Imaginem que a solução está sobre você. Imagine aquelas coisas que vocês estão planejando já estão completas. Imagine que você olha para trás e diz: ah, não foi tão difícil assim, foi? Imagine as coisas mais perplexas que vocês trouxeram para a mesa hoje. Imagine que isso já está resolvido.
E como você se sente com isto? E o ser humano, se você puder respirar de alívio e olhar para isto como eu posso ver, você está se tornando quântico. E você acabou de criá-lo. Parabéns. Agora saia deste lugar em sua forma tridimensional e caminhe através dos passos que vocês já realizaram. E esta é a minha mensagem. Informação é energia em um estado multidimensional. Todas as coisas são possíveis. Vocês vieram aqui para ouvir algo como isto. Velha alma, você não perderia isto. E eu não estou falando sobre essa reunião, eu estou falando sobre esta vida. Quantas vezes vocês viveram esperando por isto? O que vocês acham que é o fator da sabedoria em seu registro akáshico? Se você viveu, que tal aquele trilho de tempo? Quantas camadas ele tem para você? E que tal entrar, cavar e pegar a sabedoria dos antigos? Porque muitos de vocês são seus próprios ancestrais. Já é tempo de vocês começarem a ver as coisas desta forma. Meu parceiro diz: saiam daqui diferente de como vocês chegaram. Ele recebeu isso de mim. Façam. Façam. E assim é.